Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, grupos de geografia. Hoje eu estou entrevistando mais uma atual celebridade chamada Valentina Meinhard Ronchetti. Essa menina fez o curso intensivo aqui, fez grupos, ela fez o curso online conosco e aprovou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o curso mais desejado por todos, que é a medicina, pelo menos de 99% dos alunos de grupos. E hoje eu quero entender por que e como a Valentina conseguiu essa façanha, né? E também saber como ela chegou no curso, para a gente começar a nossa conversa. Valeu, Valentina, muito obrigado. Tá contigo o microfone, fica à vontade para fazer as suas colocações. Obrigada, prof. E bem-vinda, né? Muito obrigada, eu tô, na verdade, vindo pela primeira vez agora, né? Estamos nos conhecendo. A gente se conheceu agora. Então, eu conheci o curso do prof aqui por um vídeo, na verdade, igual que a gente tá gravando. Eu gostava muito de ficar, assim, eu acho que todo vestibulando é meio obcecado em pesquisar coisas sobre vestibular. Com certeza. Então eu lembro que eu ficava no YouTube pesquisando vídeos de gente aprovada pra tentar entender o que essas pessoas, esses ETs faziam pra conseguir o que eles queriam, né? Aí eu acabei caindo no vídeo da Laura Schoen, que ficou bem famoso, assim, que o prof gravou com ela. E peguei umas dicas e deixei ali meio anotado ali num canto o nome do professor, né? E quando eu senti necessidade de fazer um curso de geografia, eu não achei que eu ia precisar, mas no final acabou precisando, porque a gente às vezes tem lacunas que a gente não percebe, né? É, fato. Fui atrás, chamei ele, a gente trocou uma ideia pelo Instagram e foi bem simples, assim, a gente só combinou como seria o acesso às aulas e tal, e deu certo, assim, fiz o curso normal, busquei meu material e é isso aí. Foi assim que eu conheci o curso, foi pelo vídeo do YouTube mesmo. Ser online para ti foi uma opção que eu acho que foi perfeita, né? Porque o que eu entendi de ti, já adiantando um pouquinho, que tu começaste outros grupos que eram mais prioritários no primeiro momento, alguns presenciais. Eu não sei se teve algum outro online. Teve outro online. Então, eu vou te deixar à vontade para falar sobre essa tua escolha e entender se tu te sentiste satisfeita com ela. Até porque quando tu falas que, bom, a gente acha que não tem lacunas, mas aí descobre que existem algumas. Sim. Então, talvez o online realmente fosse o mais adequado para ti, porque o tempo de se assistir uma aula poderia acelerar o vídeo, ou tu poderias dar mais ênfase para aqueles assuntos específicos que tu tinha mais dificuldade. Então, se tu puder explicar que vantagens tu tivesse no online. Então, assim, já de início eu acho que tu precisa de conhecer bem, né, pra entender qual modalidade funciona melhor. Eu acho que o online, assim como a gente chegou a ter uma ideia assim dessa pandemia, ele exige mais autonomia do aluno. Então, se tu tem dificuldade em manter foco ou manter uma motivação assim durante a aula, eu acho que talvez o online não funcione tão bem para essas pessoas. Mas durante a pandemia, eu aprendi que eu tenho assim uma certa disposição para estudar em casa, que eu não conhecia até então, porque eu sempre estudei no colégio, eu gostava de ficar na biblioteca e tal, mas eu entendi que uma combinação de presencial com online, pra mim, foi perfeito, assim, porque ao mesmo tempo que tudo online chega a ser maçante, tudo presencial, isso depois que a gente começou a voltar da pandemia, eu comecei a perceber, me desgastava demais. O deslocamento, ele é um fator que as pessoas às vezes não pensam, mas que, assim, primeiro consome muito tempo, consome dinheiro e consome muita energia. Porque eu tinha que pegar ônibus e eu ficava, 40 minutos no ônibus. Então, assim, o online pra mim foi perfeito. Eu ter algumas disciplinas online, principalmente essas que eu ia fazer o intensivo, né? Sim. E foram quais, além da geografia? Foi, assim, eu fazia online a geografia, fiz história também com o Valer, e fiz também, eu fazia o intensivo do Fênix. Uhum.
porque eles me deram uma bolsa ali. Sim. Aí eu aproveitei e fiz ali filosofia, sociologia, linguagens, português quando eu precisava, porque eu não fazia cursinho de português, inglês também não fazia. Inclusive, eu achei que fosse ser um problema pro vestibular da URGS. Foi mais ou menos, mas não deu problema nenhum. Tu consegue te virar. Então... Se tu já tens conhecimento da língua. Se tu tem um certo domínio, né? Mas é isso aí. Perfeito. Com relação à escolha ainda do online, que... Bom, tu já deste os motivos que te levaram a essa decisão, mas que resultados tu obtiveste nas disciplinas que tu fizeste online? E, pois é, isso é muito interessante. E eu tenho notado, ano passado, por exemplo, eu tive 3 alunos que aprovaram em federais, os 3 são online. Então isso é uma coisa muito a se pensar, né? Porque o aluno que se conhece bem, como tu disseste, ele sabe quais são as necessidades dele. Sim. Então tu conseguiste identificar, bom, eu quero preencher lacunas, eu não estou disposta a fazer isso num período de deslocamento, com calor, frio, chuva, perda de tempo que eu poderia estar estudando, ou me organizando, ou descansando, ou fazendo uma academia. Então eu acho que tu fizeste uma escolha muito inteligente porque tu te conheces. Sim. Então eu acho que a primeira mensagem é: tu tens que te conhecer para saber se tu preferes online ou presencial e assumir a tua decisão, né? Ou até, eventualmente, mudar se tu estiver num presencial e quiser ir para um online ou vice-versa, né? Isso tem que ser experimentado, né? Agora, se tu já tens o domínio, né, das tuas opções, tu já sabes o que fica melhor para ti, zero problema. E o mais interessante é que hoje em dia os cursos online de grupos, eles têm a mesma densidade que os cursos offline, ou melhor, os cursos presenciais. Então, nesse caso, tu não tivesse perda nenhuma de conteúdo, tanto que se dá aqui, se dá no online. Desculpa te interromper, mas eu acho que dá para fazer até um adendo, assim. Na verdade, às vezes a gente tem mais conteúdo online do que presencial, porque às vezes o professor é um ser humano, né? Sim. No online, tu pode editar, adicionar coisas que faltaram. E eu fiz isso pra caramba. Muita legenda, muito à parte. Corrigir erros, porque professores da mesma forma que nós erram. Claro. E, enfim, mas uma coisa assim, eu acho que tu tem que escolher o online porque tem que ser uma decisão consciente tua, assim, sabe? Não porque tu tá com preguiça de sair de casa ou algo desse tipo. Porque tu sabe que as ferramentas do online vão ser usadas de modo inteligente. O acelerador não é para ser usado com qualquer matéria. Qualquer matéria. Claro. Tu tem que ter consciência dessas pequenas diferenças, sabe? Sim. Não, tem conteúdos onde tu tens uma maior ou menor dificuldade, ou maior ou menor domínio, então é natural que tu possas acelerar ou não. Então essa é a questão de se conhecer, né? Isso é muito legal. Com relação a tirar dúvidas, como é que foi isso para ti? Se tu puder explicar para os alunos como é que tu fazias aqui nos outros grupos. Então, eu sempre... na verdade, eu nunca fui aluna cara de pau de tirar... Cara de pau não no sentido pejorativo, porque todo aluno bom é cara de pau. Isso tem que ser assim, o cara que pergunta. Assim, eu sempre tive vergonha de fazer perguntas. Até que um dia, uma professora me puxou pro canto e falou assim: por que tu tem vergonha? Tu já parou pra pensar nisso? Tipo, por que tu tem vergonha de perguntar para um professor? E se o professor, ele existe pra isso, entendeu? Tipo, é o trabalho, sabe? É o trabalho da pessoa, é até uma questão de respeito. Eu vou tossir. Maravilhoso. E a questão do tirar dúvidas? Tu tá lá na tua casa, 00:30, tu estás assistindo um vídeo e de repente tá resolvendo questões e, puxa vida, essas 3 questões, essas 8 questões, seja quantas forem, né, de uma lista, por mais extensa que possa ser, vai variar. Como é que funcionou? Muito grandes, né? Às vezes tu mandavas 10 questões e faz parte. Sim. Faz parte. Como é que funciona isso, né, para ti? Porque tu mandavas a foto da questão no WhatsApp e a pergunta bem objetiva, que é como eu oriento vocês. Sim. Mas como é que foi para ti obter as respostas e fazer as perguntas? Como é que foi essa logística? Te facilitou ou te atrapalhou? Não, então, eu acho que eu vou dar uma explanada assim sobre como era o processo de tirar a dúvida, como eu usava isso como um estudo ativo mesmo, assim, porque tu tirar as dúvidas
já é um estudo, né? No online, tu tem essa possibilidade de voltar e acelerar, voltar e ter exatamente noção de que partezinha do conteúdo... E tu anotavas, né? Um minuto. Aí eu assisti a aula e não entendi isso aqui, ou não entendi mais ou menos. Anota ali um minuto. Anota um minuto, 12. E vai e segue a aula. No final da aula, tu pega essa compilação de dúvidas, manda tudo pro professor, assim, exatamente do jeito que não entendeu. Não precisa ficar escolhendo palavras, só fala e espera a resposta. Quando tu receber uma resposta, aquilo significa que tu tá evoluindo, entendeu? Tu precisa entender que tu tá tirando tua dúvida, aquilo significa que o teu estudo tá evoluindo, sabe? Tu precisa desses feedbacks pra poder prosseguir no conteúdo, e isso me ajudava muito. E eu acho que quando a gente chegar na parte do Anki, as pessoas que assistem vão ter uma dimensão um pouco maior de como isso fazia diferença, sabe? Sim, sim. A gente já vai chegar no Anki, e a questão que eu quero colocar agora é: foi mais fácil para ti fazer o online e já mandar a pergunta na hora e esperar a resposta do professor? Porque o que eu percebo do online, da tua estrutura de trabalho, a forma que tu escolheste de te organizar e realizar teus estudos, tua preparação, foi muito boa, porque até te usei como exemplo várias vezes, porque tu simplesmente terminava de ver uma aula e me mandava a lista de exercícios com a foto da questão, a tua dúvida, etc. E as perguntas de conceitos, as teóricas, foto do livro, fosse o que fosse. E eu acho que o fato de tu terminar de estudar e mandar todas as tuas dúvidas, isso é uma coisa que tu não consegue fazer em sala de aula. Porque hoje, por exemplo, né, eu dou a aula, o aluno deixa para o final para perguntar alguma coisa que eu vi lá no início, né? Só que muitas vezes ele tem uma outra aula, ou o professor tem outra turma, então não consegue te responder no dia. Então o fato de tu estares presente ou não, né, no caso do online, até te ajuda a fazer o questionamento na hora, porque está fresquinho a dúvida na cabeça. Né? E isso te dá um ganho muito grande, porque muitas vezes termina a aula, tu não anotaste as tuas dúvidas. E ali não, tu criaste um sistema de organização que valeu muito. É que, assim, ó, a organização, ela faz toda a diferença. Porque é a organização que nos traz a segurança que a gente precisa para ir enfrentar e fazer uma prova, entendeu? Então, assim, tu ter um sistema de consolidação do conteúdo é algo essencial. Tu não pode simplesmente ver a aula. Tu precisa internalizar o conteúdo, né? E então, realmente, assim, eu tá ali na frente da aula, assim, 100% do tempo, assim, a aula terminava, mas o videozinho ainda tava ali, sabe? Aquilo me permitiu não deixar nada passar, assim. Muita pouca coisa passou, assim, batido, que eu não fui atrás, porque eu sabia que não, assim, às vezes quando tá numa aula presencial, acabou a aula e tu pode simplesmente fingir que não existe mais, entendeu? Mas não, a aula tava sempre ali, se eu precisasse, eu voltava e reassistia e assim, entendeu? Tava na minha frente o negócio. E outra coisa interessante aqui, a Valentina, ela se conhece tão bem que ela não fez o GEO no Enem e nem fez o curso de provas, né? O revisão URGS-PUC, né? Ou tu chegaste a fazer o URGS-PUC? Eu fiz o GEO no Enem. Fez o GEO no Enem? Tá, o URGS-PUC que tu não fizeste. Era para escolher um. Tá, o URGS-PUC que tu não fizeste. Então, no fim das contas, vem aquela ideia do curso modular que eu falo para os alunos, né? Que esse ano eu tô com o extensivo, tu pode escolher se tu queres fazer os 3 num só, ou se tu queres separar, tudo é possível. Então, se conhecer, fez com que ela fizesse o GEO no Enem para se preparar para o Enem e mais o intensivo. Que no meu intensivo eu dou o mesmo material praticamente do extensivo e a quantidade de aulas, mesmo sendo 2/3 no máximo da quantidade de aulas da parte de conhecimentos, eu consigo esgotar os conteúdos. E o aluno que tem autonomia consegue ler o restante e tirar dúvidas com o professor. Então, sensacional. Realmente tu tivesse uma preparação extraordinária, capacitação de organização incomum. E uma coisa que a Valentina não comentou aqui, que ela se preparava para uma prova de 12 para tirar 8, por exemplo, entendeu? Ela nunca se contentava apenas com estudar o suficiente apenas para o conteúdo. Ela ia muitas vezes além e pesquisava para tentar entender os fatos e as coisas como funcionam, que é exatamente o que eu falo no primeiro dia de aula. Tu tens que conhecer o necessário e conhecer como as coisas funcionam, fazer as relações entre as dinâmicas, e para isso, muitas vezes, tu tem que ir além um pouco para entender
da onde as coisas vêm e por que elas são desse jeito. Então, é bem interessante realmente a forma de estudar dela. E agora eu queria que tu falasse dos flashcards, né? E também depois eu quero saber os motivos do teu sucesso, que não foi só estudar, né? Não. Então, eu acho assim que não tem como eu falar sobre como eu me preparei sem citar os flashcards e os aplicativos que tu usa, assim, porque às vezes, assim, os flashcards eles já são um método antigo, né? De estudo ativo, que é o estudo que te coloca de frente mesmo, que tu tem que pensar, tu não pode simplesmente, passivamente, ler ou marcar o livro inteiro, tu tem que pensar e tentar lembrar das respostas que tu já viu. Eu combinava essa estratégia de tirar as minhas dúvidas e colocar num aplicativo. No início eu usei os cards físicos, só que acabava que se perdia e dava errado. Tem hoje em dia aplicativos de graça que tu consegue baixar e organizar todas as matérias, todos os conteúdos ali. Então eu fazia isso, eu tirava as minhas dúvidas e compilava todas elas ali nesse aplicativo de flashcards. E todos os dias eu revisava e ficava de frente com os meus monstros, né? Porque acaba que às vezes o conteúdo, quando tu não vê ele vira um negócio que não é. Porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente cria uma ideia ilusória de que tu não tem... Parece que a gente tá aqui, né? Pergunta. Exato. E, enfim, eu acho que pra qualquer pessoa eu recomendaria esse método de estudo, porque raramente ele dá errado, sabe? Eu acho difícil não funcionar pra alguém, porque é algo muito, assim, objetivo. Tu tá ali, tu tá sempre revisando, sempre dando cara a tapa, assim. E, enfim, eu acho que essa combinação de tirar dúvidas, anotar dúvidas, colocar no flashcards e tá sempre revendo as tuas dúvidas, não deixando elas esquecidas num livro que vai pro armário, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, porque é desconfortável, é muito desconfortável. Ser vestibulando é desconfortável. Porque todos os dias tu acorda, que nem eu sempre falo, e tu vai ver coisas que tu não entende, que tu não tem interesse, sabe? Só que tu precisa estar desconfortável, tu precisa aceitar esse desconforto e continuar fazendo, porque aquilo vai valer a pena, entendeu? Aquele desconforto que tu sente todos os dias, claro, tu tem que achar estratégias, isso a gente vai falar depois, pra amenizar ele, mas tu vai sentir estranho, tu vai achar que tá fazendo as coisas erradas, mas não, tu tem que usar essas estratégias ao teu favor, entendeu? Os 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? A gente tem que batalhar. Tem também a parábola da zebra e do leão, né? Se um dia a zebra não correr mais do que o leão quando acordar, ela tá ralada. Então é a vida, né? Tu tem que ser zebra nessa hora. Gente, então, só para fazer um comentário, o aplicativo que a Valentina tanto comenta, ele é ANKI, tá no Google Store? Tá. Ele tem para Apple e para... Tem para Apple, tem para todos. Ótimo. Anki, né? E agora eu quero que tu fales um pouquinho se o teu sucesso se deve apenas, que já não é pouco, a toda essa tua dedicação, essa história toda de fazer 1000 coisas para chegar lá onde tu queres, te preparar, te organizar e acordar todo dia com um desconforto que tu entendeste como positivo. Eu tô desconfortável com isso, isso vai ser a energia que vai me fazer seguir e tentar ser melhor do que eu fui ontem. Isso eu tô arrepiado, isso é fantástico que tu falaste, acordar e pensar assim, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer, que bom. É isso, essa é a postura. Viva. Eu tenho um monte de coisa pra fazer porque eu tô viva. Tô viva e se eu não fizer, eu não vou chegar lá e é isso, eu vou fazer. É muito bom tu ter um objetivo. Claro. Tem um sentido a tua vida, entendeu? Claro, toda a vida. E isso faz toda a diferença, tu entender que aquilo ali, tu tá te sentindo desconfortável por um motivo, assim, nobre, entendeu? Nobre. Positivo, bom. Não é um desconforto de sofrimento. Não, é a dor boa. É a dor boa. Na verdade, tu transformaste uma dor ruim numa dor boa. É que tu precisa fazer isso. Por que ângulo tu vês a vida, né? Sensacional. E o que mais? Tu só estudou? Fez mais nada? Não. Eu acho que, assim, sendo bem sincera, tu pode, se tu quiser, tu pode fazer a opção de se isolar do mundo. Se tu quiser, tu pode fazer essa opção. Tu pode
Ir pro cursinho, estudar, não falar com ninguém, voltar pra casa, dormir 5 horas, né? Porque tu tem que virar a noite estudando, é óbvio. E fazer tudo de novo no outro dia. Só que aí tu passa e daí... E aí? Tu vai conseguir... Isso é sustentável, tu acha? Assim, é óbvio que não. Tu precisa criar... Tu precisa criar uma rotina sustentável. Eu lembro que a primeira coisa que eu fazia quando acordava, eu não mexia no celular, porque só de pensar em ler mensagens já me dava uma angústia. Eu acordava, lavava o rosto, bem cedinho, eu geralmente acordava umas 5:30 da manhã, assim, porque eu gostava de fazer as coisas com calma, não pra inventar um monte de coisa pra fazer de manhã, mas pra fazer com calma as coisas que eu já ia fazer. E fazer meu café. E nada perturbava o meu café da manhã, entendeu? Eu sempre tomava café da manhã. E eu precisava daquele momento. Momento do almoço. Aí tá, beleza. Tinha estudo da manhã e tal. Almoço também. Tranquilo. E estudo da tarde. E daí chegava um momento, assim, 8:30, 9 horas. Assim, não importa se ficou ali um checklist e não fiz, não deu tempo. Cara, 9 horas eu fechava o livro e tchau. Tipo, até amanhã, assim. Deixava pronto pro outro dia, beleza. Eu sei que no outro dia eu tenho coisas pra fazer, mas tá tudo bem. E eu literalmente, eu fazia minha janta, sentava na frente da TV e eu botava um filme qualquer, uma série qualquer. Ficava ali com meu pai, às vezes que terminava o trabalho na mesma hora que eu. Conversava sobre, sei lá, sobre a piada do dia do jornal. E assim, esquece, assim, teu cérebro, ele tem limites, entendeu? Se tu forçar, tu realmente pode ter um colapso, pode ter um burnout da vida, tu precisa te prevenir. Ninguém fala sobre prevenção de burnout, sabe? A gente fala sobre como tratar, mas a gente não fala sobre se prevenir. A gente fala as coisas que tu precisa fazer. Tu precisa tomar essas decisões, tu precisa conscientemente largar as coisas. Vai dar uma volta no parque, vai fazer assim, porque é sobre criar uma rotina antidepressiva, entendeu? Porque, assim, tu precisa ter um comportamento que condiza com a realidade que tu quer, entendeu? Tu não quer te esgotar, tu quer ter vivacidade, tu quer viver as coisas com interesse, e pra isso tu precisa ter coping, sabe? Que são as estratégias de como lidar com o estresse, porque a tua rotina, ela é estressante. Só que quando tu tem essas... Tu tem um horário certo, isso te traz uma segurança de que vai ficar tudo bem, entendeu? No final do dia vai ficar tudo bem. E os teus problemas, eles continuam existindo, mas no outro dia tu vê eles, entendeu? Então, assim, Academia, fazia quase 3 ou 4 vezes por semana. Ajuda psicológica? Muito. Fazia terapia uma vez por mês. Uhum. Porque eu não sentia necessidade de fazer toda semana, por exemplo, mas Sim. eu sentia necessidade de manter um profissional, assim, a par da minha situação. Ou psiquiatra? Psiquiatra. Uhum. Porque eu sou medicada pra ansiedade. Pra ansiedade. Tenho ansiedade, sempre tive. Mas tu não tem TDAH? Não. Uhum. Ok. Mas uma última coisa, assim, que eu queria falar. Cara, eu não deixei de sair em nenhum momento, claro. Não dá pra encher a cara no final de semana e ficar inútil. Não, natural. Mas eu rendia muito melhor durante a semana se eu sabia que no final de semana eu ia fazer uma coisa legal, entendeu? Porque é assim que o cérebro funciona, com joguinhos de recompensa, entendeu? Descarga. E entender que é assim que funcionam as coisas, isso te faz ver o trabalho como uma coisa muito mais leve, entendeu? Então, assim, cara, pensa o que tu gosta de fazer, tu precisa ter hobbies, a tua vida não pode ser unilateral, porque isso não é saudável. Então, tu precisa bolar essas estratégias. Tu gosta de ir no cinema, escolhe um dia da semana e vai no cinema. Então, assim, vida de vestibulando não é fácil, assim, sabe? Eu sempre digo isso porque todos os gatilhos do mundo tendem a tornar a tua vida unilateral, que é focada numa coisa só e tudo vira sobre isso. Se tu vai no cinema, tu pensa, eu tô indo no cinema porque aquilo pode me ajudar na redação do Enem. Sabe? Não. E não ter culpa, né? Não. Eu estou indo no cinema, eu tinha que estar estudando biologia. Não. Não, pelo amor de Deus. Assim, tem um professor que me falou, cara, dormir é estudar. Se tu tem, assim, problema com culpa, então beleza, então aceita.
Se tu não consegue aceitar que tu não tá estudando, então aceita que quando tu tá relaxando, tu tá estudando também. Porque aquilo faz diferença. Sim, é o descanso necessário. É. Bom, Valentina, muito obrigado. Tem mais alguma coisa assim que tu te recordes que tu gostaria de comentar? Ou uma mensagem? Não se cobrem tanto. Boa, é isso aí. Se cobrem, porque é saudável se cobrar, mas não tanto, assim, tentem e falem com as pessoas. Falem com as pessoas, tipo, tu acha que eu tô me cobrando demais? Tu acha que eu tô viajando? Eu perguntava isso pra minha mãe, eu acho que eu sou inútil, sabe, assim, eu tô aqui sentada sem fazer nada, eu acho que eu sou inútil. E a minha mãe, Valentina, para e pensa tudo que tu tá fazendo. Assim, sabe, não é um dia que muda, não é uma semana que muda, às vezes um mês, porque eu lembro que meu gato morreu e eu fiquei quase um mês sem tocar em livro. Sim. Então, assim, não se cobrem tanto, porque não vale a pena, não faz, às vezes até piora a situação, né? E, no geral, não muda muito a realidade, assim, tu te cobrar, o quanto tu te estressa não muda o universo, assim, sabe? O universo não se importa com a tua ansiedade. Eu acho que quem tem uma postura proativa no sentido de que se organiza, que sabe que está fazendo melhor, que está desempenhando, que está se esforçando, que está evoluindo, tem essa consciência de que vai se cobrar muito menos, porque tu está fazendo, entendeu? Então tu não tem cobrança. Tenha metas muito concretas. Vou ler a página 2, 3 e 4. E depois vou fazer o exercício 5, 6 e 7. Metas muito, assim, claras, específicas, porque senão, sem metas claras, e a meta não pode ser só passar no vestibular, tem que ser uma meta, vou ler tais páginas. Sem metas claras, tu fica ansioso. Tu fica, tipo, não tem como. E uma última pergunta, tua organização, tu tinhas então o Anki, né? Então a partir do Anki tu já sabias também por onde tu tinha que correr, né? Porque, bom, já fiz isso aqui, então eu posso ir para a próxima parte. Então tu tinha uma organização que tu sabias exatamente que caminho trilhar em cada uma das disciplinas. Tu não ficava na dúvida, o que eu tenho que ver hoje? Não, isso nunca te acontece então, né? Não, eu tinha uma rotina muito, muito clara, lúcida, assim. Eu seguia o conteúdo programático, eu fazia os que os professores mandavam, só que o Anki, pra mim, era o meu dispositivo pessoal, porque a aula dá pra todo mundo. Sim. Todo mundo tem a mesma aula. E o Anki, a revisão por flashcards, que eu fazia de manhã, porque eu não tinha aula de manhã, praticamente, aquilo era o meu dispositivo pessoal. Era o meu estudo pessoal personalizado, entendeu? Eu tô ali revendo conteúdo do início do ano de biologia, se eu não lembro, então aquilo é pra mim, entendeu? É um recado pra mim, tu não lembra disso. Talvez os outros lembrem, não sei, eles têm o estudo deles, mas aí eu vou rever aquilo, entendeu? Aquilo é a configuração. Aquilo é o modelo mais, assim, especializado, mais qualificado pra tu poder atender as tuas necessidades, né? Tu tinha organização. Organização. É que, assim, eu sempre sofri muito com ansiedade, assim. Mas uma ansiedade, assim, forte a ponto de eu não conseguir fazer as coisas do meu dia, entendeu? Sim. De ter que parar, sentar e achar que eu tô tendo um ataque cardíaco de tanta taquicardia. Sim. Então, assim, se tu sabe que tu tem esse problema, tu precisa ter uma disciplina, sabe? Tu precisa disso, porque isso faz bem pra ti. Tem pessoas que são assim, sabe? Sim. Que só funcionam desse jeito. Sim. E tá tudo bem. Ontem mesmo eu estava vendo um psicólogo falando. Sabe como é que a gente resolve uma crise de ansiedade? Pega um gelo em cada mão. Meu Deus. Sabe por quê? Por quê? Porque tu tira o foco da tua ansiedade, tu começa a pensar que a tua mão está gelando e está começando a te incomodar. Então tu sai do foco da ansiedade. A ansiedade é o quê? É um excesso de foco no problema. Tu tem que começar a focar na solução. Enquanto tu está focando na solução, tu não está pensando na ansiedade. Então tu está transformando uma cabeça que pensa mais do que a média, que é isso que é a ansiedade, né, numa cabeça produtiva. Então eu acho que tu conseguiste fazer isso. É a minha opinião, né, de leigo a respeito disso. Valentina, eu vou largar o microfone, quero te dar um leve abraço. Muito obrigado. Prazer te ver, te conhecer, foi ótimo. Obrigada por todos os surtos incríveis. Ele me acolheu. Não, que isso, não. Me acolheu. Se tu teve surto, eu não vi. Eu vi perguntas e respostas do WhatsApp ali, tá tudo certo. Já chorei várias vezes em cima de livro, rasguei página. Faz parte. Mas assim, é saudável, sabe? Faz parte. Saudável. Às vezes não é, mas é. Extravasar. Um grande beijo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude cada um de vocês. A uma menina que realmente se puxou, se conhece e se superou. E isso não tem nada de diferente de cada um que está ouvindo isso, tá? Façam o mesmo, vocês podem.
Um É beijo todo pra mundo todos igual. vocês. Pensa que tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. É a postura, né? O que a gente leva para a nossa vida. São as escolhas que fazemos. Faz as escolhas que sejam melhores para ti, tá? Segue adiante. Um beijo para vocês e até a próxima.